Neste vídeo vamos falar acerca de sistemas de partículas. Sistemas de partículas é um dos elementos que é mais usado para fazer efeitos especiais. Um sistema de partículas verdadeiramente é um conjunto de objetos, ah, normalmente pequenos, que agem da mesma forma, ficam agrupados num só sistema. Esse sistema pode ter uma quantidade de propriedades, como qual é que é a cor que as partículas têm ao longo do tempo, o seu tamanho, a velocidade com que se mexem, etc., o que permite obter uma grande variedade de efeitos com relativamente pouco esforço. Ah, para começar a criar efeitos de partículas, podemos carregar com o botão direito na hierarquia e escolher Effects, Particle System. E surge automaticamente um sistema simples, central, aqui no meio da câmara. Como podemos ver, um sistema de partículas é composto por uma série de pequenas partículas, que neste caso estão simplesmente a ser emitidas a partir de um ponto e levantam voo num cone. Tudo isto dá para ser alterado, obviamente. Quando temos um sistema, quando não estamos em play mode e carregamos no sistema de partículas, podemos ver cada uma das partículas individualmente, aqui com este rebordo cor de laranja. E ficamos com este painel onde podemos parar o sistema de partículas, podemos pô-lo a tocar, podemos reiniciá-lo, podemos pará-lo de todo, podemos mudar a velocidade com que ele está a ser animado, ver o tempo, ver quantas partículas é que estão ativas neste momento. Neste momento são 50, à volta de 50. Quais são as velocidades com que estão a propagar as partículas, etc. Carregando também no Particle System, podemos ver aqui no editor, no Inspector, que tem uma quantidade de opções enorme e todos estes módulos podem ainda ter mais opções lá dentro. Vamos vê-las mais ou menos quase todas, uma por uma. Primeiro temos a duração. Isto é quanto tempo é que o sistema de partículas dura. Neste caso, 5 segundos. Poderiam estar a pensar, se o sistema de partículas dura apenas 5 segundos, porque é que continua aqui a tocar? Porque nós temos ativada esta segunda opção, que diz looping. Looping diz que quando acabam esses 5 segundos ele reinicia e volta a começar. Se eu desligar isto, fizer play, o sistema de partículas vai andar durante 5 segundos, como podemos ver pelo playback time, e vai parar de emitir partículas. O objeto existe à mesma, mas está parado. Vamos reativar o looping, fazer play. A segunda opção é o pre-warm. O pre-warm quer dizer que se o sistema de partículas é aquecido antes de iniciar ou não. O que isso quer dizer é que quando nós ativamos este sistema de partículas, se tivermos o pre-warm ligado, o sistema de partículas comporta-se mesmo assim que arranca como se já estivesse a agir durante o seu tempo de duração, neste caso 5 segundos. Isto quer dizer que se não tivermos isto ligado e fizermos restart, começamos a ver as partículas a serem emitidas. Se tivermos o pre-warm e fizermos restart, ele já está a agir como se estivéssemos há 5 segundos com ele vivo. Outra opção a seguir é o start delay, é quanto tempo é que demora até o sistema de partículas começar a emitir partículas. Portanto, se tivermos isto, por exemplo, com 2 segundos e fizermos restart, só 2 segundos depois é que ele vai começar a emitir partículas. E vai ficar vivo até aos 2 segundos, aos 7 segundos e meio neste caso. A opção a seguir é o tempo de vida de cada partícula individualmente. Neste caso, cada partícula vive durante 5 segundos. Vamos baixar isto e dizer 2 segundos. Quer dizer que cada partícula individual só vai viver durante 2 segundos e depois desaparece. Esta é uma das opções que nós temos para controlar o sistema de partículas. Se olharmos para aqui, temos uma setinha aqui à frente, ou seja, isto acontece na maior parte destas opções. Podemos indicar outra maneira. Neste momento, todas as partículas vão viver durante 2 segundos, precisamente 2 segundos. Mas se carregarmos aqui e escolhermos, por exemplo, Random Between Two Constants, aleatório entre duas constantes, podemos dizer que as partículas duram entre 1 e 3 segundos.
Ou seja, há umas partículas que vão durar só 1 segundo e outras partículas que vão durar até 3 segundos. Ou seja, pode haver partículas que durem 2, 1 segundo e meio, etc. Isto permite fazer sistemas partículas um pouco mais caóticos, um bocadinho mais orgânicos, se quisermos usar essa palavra. Outra alternativa é usar curve. Curve, no fundo, indica quanto é que as partículas devem viver, o tempo de vida das partículas, ao longo do tempo de duração do sistema de partículas. Vamos parar aqui isto, vamos carregar aqui na curva que aparece e vamos, de vez em quando pode ter de levantar isto para editarmos a curva. Ora, temos aqui, este é o tempo máximo, vamos pôr aqui 5 segundos e vamos fazer com que as primeiras partículas durem muito pouco e as últimas durem aproximadamente 5. Podemos escolher aqui uma série de formas de curvas ou podemos editá-las à mão e alterar a maneira como se comportam ao longo do tempo. Portanto, as primeiras partículas vão durar quase nada, as últimas vão durar 5 segundos. Portanto, se eu fizer agora play, vemos que aos poucos e poucos vai aumentando o tempo de vida, que neste caso quer dizer que as partículas vão cada vez mais alto, têm mais tempo para ir mais alto. Finalmente, temos a opção Random Between Two Curves, que é exatamente a mesma coisa, a única diferença é que podemos controlar aleatoriamente que as curvas, que as partículas vão viver entre este e este. Ou seja, se eu chegar aqui, alterar assim, quer dizer que as primeiras partículas que surgirem vão durar muito pouco e depois vão durando progressivamente mais, mas podem durar pouco tempo à mesma. Ou seja, se eu fizer restart, inicialmente poucas chegam longe, mas aos poucos vai havendo partículas que vão chegando mais longe, mas mesmo assim ainda há umas quantas que vivem pouco. O mais normal, apesar de tudo, é o random between two constants, que é como, mas para já vamos manter isto como constante e vamos fazer com que as partículas durem 3 segundos. A seguir temos a velocidade inicial das partículas. Quanto mais rápidas elas saírem, mais alto neste caso o sistema de partículas vai voar durante o espaço de tempo. E podemos ver que as partículas saem mais depressa ou mais devagar. Da mesma forma como a vida de cada partícula, podemos controlar e dizer random between two constants, etc, etc. A seguir, temos o tamanho das partículas inicial. Ou seja, aqui, neste momento, que todas as partículas começam com um tamanho de 1, relativamente ao sistema de partículas. Podemos fazer isto maior, reparar que as partículas ficam bastante maiores, ou mais pequenino, ficam mais parecidas com pontos. Este tamanho, como as partículas normalmente, para já, nos exemplos que estamos a ver, são apenas planos que estão orientados para a câmara, normalmente nós queremos que o tamanho delas seja uniforme, mas podíamos querer que tivessem tamanhos diferentes em X, Y e Z. Portanto, podemos escolher aqui 3D Start Size e dizer que queremos que as partículas sejam maiores em X ou em Y. Como neste caso as partículas são apenas planos, mexer aqui no tamanho em Z não afeta nada, mas se isto fossem modelos 3D em vez de planos, veríamos certamente a diferença. Vamos desligar aqui o 3D Start Size, vamos pôr aqui as partículas com um tamanho maiorzinho. A seguir temos a rotação inicial. Com este sistema de partículas não se nota porque a partícula é redonda, mas se mudarmos o material, só aqui fazer isso, depois já vamos entrar em mais detalhes, temos aqui uma partícula que claramente tem um para a frente. Se nós alterarmos aqui o Start Rotation, temos que todas as partículas começam com uma certa rotação. Esta rotação podia ser, como todos os outros parâmetros que vimos até agora, podem ser random between two constants, ou seja, quer dizer que umas podem ser viradas para um lado, outras podem ser viradas para o outro, se pusermos esta. Se não, todas têm exatamente a mesma rotação. O randomize rotation o que faz é que escolhe uma certa percentagem
de partículas que é rodada no sentido oposto. Ou seja, se eu puser aqui 50, metade das partículas vão ser rodadas para um lado, metade das partículas vão ser rodadas para o outro, mas sempre o mesmo ângulo. Assim, todas são viradas para o lado oposto. Vamos tirar a rotação, vamos voltar ao sistema de partículas como o tínhamos antes. Vamos clicar aqui, escolher. A seguir, podemos especificar a cor inicial da partícula. Ora, a cor inicial da partícula pode ser qualquer cor que nós escolhamos. Verde, por exemplo, ou amarelo. Também pode ser um gradiente, ou seja, ele no fundo vai escolher entre duas cores, portanto vermelho e amarelo, quer dizer que elas vão ser, todas as partículas que são emitidas são de uma cor ou de outra. Normalmente ele vai ao longo do espaço de tempo, ou seja, as primeiras partículas vão ser vermelhas, passados 5 segundos vão ser amarelas e depois volta ao início outra vez. Podemos escolher aleatório entre duas cores, nesse caso temos amarelo e vermelho, quer dizer que todas as partículas vão ser entre amarelo e vermelho, cada uma individual. Podemos ter o random entre dois gradientes, ou seja, especificamos, por exemplo, que as partículas podem ser por exemplo, ou saírem numa gama de azuis ou sair numa gama de vermelhos e amarelos. Ao longo do tempo, vão clareando ao longo do tempo. E pode ser uma cor completamente aleatória dentro de uma gama que nós escolhemos. Em vez de termos de definir só duas cores, podemos escolher aleatoriamente. Se quiséssemos definir com este ecrã, se quiséssemos definir que elas têm de ter especificamente uma cor em vez de ser um gradiente, podíamos carregar aqui no Fixed e nesse caso a cor é sempre exatamente aquela, em vez de ser graus de. Vamos voltar a uma cor mais neutra. A seguir temos a gravidade. A gravidade afeta o quanto é que nós queremos simular que há gravidade. Ou seja, cada partícula começa com uma certa velocidade, aquela que nós especificamos aqui em cima, mas depois vai ser sujeita à gravidade, o que faz com que elas, neste caso, arredondem. Nota-se melhor, por exemplo, se eu puser as partículas a durarem 10 segundos com uma velocidade um bocado maior, elas vão começar a ir para cima e depois a seguir vão ser puxadas para baixo pela gravidade. A gravidade pode ser negativa e isso vai empurrá-las mais para cima. A seguir, temos o Simulation Space. O Simulation Space é em que referencial é que as partículas existem. A opção por omissão é local, o que quer dizer que quando eu movo o sistema de partículas, todas as partículas que já foram emitidas e as novas estão agarradas ao transform do próprio Particle System. Se eu escolher World, quer dizer que quando eu movo, as partículas que já foram emitidas ficam onde estavam, só as novas é que são emitidas na nova posição, o que faz este efeito esfumado. Finalmente, temos o Custom que nos permite definir um referencial se quiséssemos que houvesse uma fonte externa que controla o movimento das partículas. Isto normalmente já é para efeitos muito sofisticados ou casos muito particulares. Depois temos a velocidade de simulação. Podemos querer acelerar o sistema de partículas por algum motivo, ou um efeito temporário, ou isso, ou até abrandá-lo. Depois, podemos dizer se queremos que o tempo que passa seja modulado pelo time scale, como vimos noutra unidade, ou se queremos que ele ignore completamente o time scale. Pode-nos dar jeito, por exemplo, em efeitos especiais de um cursor quando o jogo está em pausa ser unscaled, enquanto scaled é mais normal para sistemas de partículas que pertencem de alguma forma ao jogo. A seguir temos o Scaling Mode,
que normalmente é local, quer dizer que as partículas, se eu aumentar o scale deste transform para o dobro do tamanho, as partículas vão aumentar para o dobro do tamanho. O scaling mode também pode ser hierarchy. O que isso quer dizer? Se eu tiver aqui um objeto, e colocar o particle system lá dentro, continuar a funcionar como estava, mas se eu duplicar o tamanho do objeto pi, o sistema de partículas não muda de tamanho porque o scaling mode é só local, ou seja, ele ignora a escala que vem da hierarquia. Se quisermos não ignorar, podíamos escolher aqui hierarchy, ou seja, ele ficava com o dobro do tamanho, consoante nós mudássemos o tamanho do pi. Finalmente, podemos escolher o Mode Shape. O Mode Shape não muda o tamanho das partículas em si, mas tudo o resto que sejam propriedades de emissão, a forma do emissor, etc., é alterado pela hierarquia. Vou voltar a pôr isto em local e tirar este objeto aqui dentro. Tirar o scaling. Pronto. A seguir temos a opção de Play on Awake. Play on Awake quer dizer que quando este sistema de partículas aparece, se estiver ligado, ele vai começar logo a fazer o play. Se não, o código vai ter de dizer explicitamente para ativar o sistema de partículas para ele começar a emitir partículas. A seguir temos o Emitter Velocity, que é importante para alguns efeitos, que é se nós precisarmos de saber por algum dos outros efeitos que nós temos aqui, qual é que é a velocidade do emissor, se vamos buscar essa velocidade ao rigid body que está associado ao particle system, ou seja, aos seus pais, etc., ou se vamos buscar a diferença da posição no tempo que se passou. Rigid body normalmente é mais preciso se houver um rigid body, mas em muitos casos não há um rigid body e como tal não vale a pena usar a rigid body. A seguir temos um número máximo de partículas permitidas. Se olharmos para aqui, este sistema de partículas nunca emite mais do que 50 partículas. Se aumentássemos o tempo de vida de cada partícula, tínhamos muito mais partículas. Se diminuirmos o max particles, por exemplo, este sistema de partículas emite 50, portanto vamos baixar isto para 25, quer dizer que ele para de emitir partículas se estiver quase a exceder o número de partículas máximo que nós permitimos. Isto é bom para controlar a complexidade, para controlar a performance do sistema. Porque os sistemas de partículas, apesar de conseguirem fazer muito mais partículas do que nós conseguiríamos se usássemos Game Object, objetos distintos com prefabs, etc., por outro lado, mesmo assim, tem um limite de performance e especialmente em dispositivos como dispositivos móveis, em que não há muita capacidade de processamento, aí convém controlar quanto é que é o max particles. Finalmente, para acabar esta secção, temos o Auto Random Seed, o que quer dizer que todas as vezes que nós iniciamos este sistema de partículas, ele é ligeiramente diferente. A primeira partícula vai sempre para um sítio diferente, por exemplo. Mas nós podemos carregar aqui, desligar o Auto Random Seed e escolher um número. Não interessa que número é esse, isso é só a base. Quer dizer que todas as vezes que eu fizer restart, as primeiras partículas vão exatamente para o mesmo sítio. Ou seja, é bom se quisermos garantir que o sistema de partículas sai exatamente da mesma forma todas as vezes, o que não é muito normal. Finalmente, temos o Stop Action. O Stop Action diz-nos o que é que deve acontecer quando paramos de emitir partículas, ou seja, quando não temos aqui a flag de looping e se passam os 5 segundos. Ora, podemos escolher Disable, simplesmente desliga o sistema de partículas, que é basicamente a mesma coisa que ter aqui None. Podemos dizer Destroy, em que o sistema de partículas desaparece, ou podemos chamar uma função. Por exemplo, se pusermos Destroy e eu fizer Play, o sistema de partículas vai arrancar e passado 5 segundos vai parar de emitir. Peço desculpa, esqueci-me de desligar o looping, portanto este sistema de partículas nunca desapareceria. Agora é que é. Portanto, passados 5 segundos o sistema de partículas vai parar de emitir partículas e quando desaparecer a última partícula, o sistema de partículas vai ser destruído e desaparecer da cena.
Portanto, estes são os módulos básicos dos sistemas de partículas. A seguir, temos o que se chamam os vários módulos do sistema de partículas, que podem ou não estar ativados. Como para ativar ou desligar um módulo específico, basta carregar aqui neste círculozinho ao lado do nome. A maior parte dos sistemas de partículas tem o emission, que controla como é que as partículas são emitidas, o shape, controla qual é que é a forma do emissor, e o render controla como é que vai ser desenhado, ligados. E agora vamos ver as várias opções dos vários módulos. Primeiro temos o módulo de emission. Podemos carregar na barra para abrir as várias opções correspondentes a este módulo. Vamos fazer o play. Primeiro temos o rate over time. Isto quer dizer quantas partículas é que são emitidas cada segundo. Neste momento este sistema de partículas emite 10 partículas cada segundo. Se aumentarmos isto, vemos que ele emite muito mais partículas, o que aumenta significativamente a contagem de partículas. Baixar. Agora temos outras alternativas. Podemos não emitir ao longo do tempo e emitir ao longo da distância. Vamos por 10. Quer dizer que ele vai emitir 10 partículas cada vez que avança, que se mexe 1 metro. Para podermos ver isto, temos de carregar no play, porque senão ele não sabe que o objeto se moveu de facto. E cada vez que eu movo, ele vai emitir um certo número de partículas de acordo com quanto é que ele se moveu de um ponto ao outro. Isto é particularmente eficaz se o Simulation Space for World, porque aí cada vez que eu mexo, as partículas vão ficando para trás. Isto é bom para fazer, por exemplo, o efeito de fumo, quando os pés do personagem tocam no chão, etc. Finalmente, temos os bursts. Os bursts permitem-nos fazer sistemas que emitem muitas partículas num certo instante e depois não emitem mais partículas. Por exemplo, podemos fazer um burst quando começa o time 0 e vamos emitir, para se ver bem, 200 partículas e só fazemos um ciclo, ou seja, só repetimos este emissor uma vez e, portanto, o intervalo não interessa. Se eu carregar no play, ele emite as 200 partículas no início, simplesmente. Eu podia pôr aqui um outro emissor, passado meio segundo, como vemos, não se nota muito, vamos pôr aqui passado 1 segundo, que é um burst muito mais pequenino. Também podíamos dizer que depois deste burst de 1, ele vai repetir 2 vezes com um intervalo de 1 segundo. E então aqui vemos 2 vezes aquele burst. Ou podemos dizer, por exemplo, que depois de fazer esta primeira emissão, faz um infinito número de ciclos de 1 em 1 segundo. Este parar que nós vemos de vez em quando tem a ver com ele acabou este tempo de duração do sistema de partículas e então no fundo reiniciou. Podemos adicionar quantos bursts quisermos e podemos removê-los carregando aqui no metro. A seguir temos o módulo de shape. O módulo de shape permite-nos definir qual é que é a forma de emissão de partículas. Neste caso temos um cone com 25 graus de ângulo, um raio de 1, um radius thickness é quanto é que dentro do raio, quanto é que ele se afasta desse raio, o arco, ou seja, se queremos que seja 360 graus, neste caso faz um cone completo, ou se queremos que seja só um semicone, por exemplo, se fosse 180, seria só meio cone, que se consegue ver se olharmos aqui de cima. E por aí em diante, há muitas opções e cada uma das shapes tem as suas opções. A melhor maneira é brincar com os números e ver o que cada um faz ou ver a documentação do Unity. Temos o cone, que é bastante usado, a esfera é uma coisa omnidirecional. Se o radius for 0 e o radius thickness também, isto vai emitir de um único ponto sempre, que também são bastante usados. Temos o hemisfério, é mais ou menos a mesma coisa que a sphere, só que é só metade de uma esfera, a metade de cima de uma esfera, por assim dizer. Que ele lança as partículas em relação a este eixo azul, que é o
para a frente deste sistema de partículas. Temos um donut, que é mais difícil de ver, mas se eu parar, se eu não der velocidade inicial às partículas, vamos aumentar aqui o raio, conseguimos ver que forma é que isto tem. Convinha dar mais partículas para se conseguir ver bem. E vemos claramente que temos aqui um donut, é outra das formas. Caixa. E aqui podemos aumentar-lhe o tamanho, mudando a escala. A maior parte destes emissores dão para mudar a posição, a rotação e a escala, para conseguir ficar algo mais parecido. Aqui, por exemplo, é uma caixa e estamos a emitir do volume. Nós podíamos emitir da shell, que é só a superfície, ou seja, não há partículas a serem geradas dentro da caixa. E edge só fazemos das linhas primárias da caixa. Há muitos que têm este tipo de opções também. A maior parte destes emissores também tem estas opções de align to direction, o que quer dizer que as partículas ficam alinhadas com a direção com que saem. Por exemplo, se pusermos aqui um sphere, vamos baixar aqui o tamanho, se conseguir ver bem. Aliás, vamos mudar a escala e vamos aumentar aqui o tamanho. Portanto, estamos a ver que as partículas estão a surgir da superfície, mas se pusermos align to direction, vemos que agora os planos que compõem cada uma das partículas estão virados na direção do seu movimento. Especialmente se eu der aqui um bocado de velocidade, vê-se bem que estão a sair na direção do movimento e estão alinhados nessa direção. Para isso serve o align to direction. O randomize direction permite criar um pouco mais de caos na direção, ou seja, ele agarra na direção que seria a direção da superfície e simplesmente põe um pouco de ruído, fica mais aleatório. Quanto maior for este valor de randomize direction, mais aleatório vai ser. Spherize direction, no caso da esfera não se vai notar, mas por exemplo, se tivermos uma caixa em que as partículas são emitidas, vou aumentar aqui outra vez o tamanho para se notar bem. E dissermos que isto vem da shell, portanto as partículas estão a ser emitidas, aliás, vamos pôr da edge, que se nota melhor. Se pusermos spherize direction, quer dizer que as partículas são emitidas daqueles pontos à mesma, mas vão se propagar como se tivessem sido emitidos por uma esfera, ou seja, a afastar-se do centro do emissor, seja ele qual for. Finalmente, temos aqui a possibilidade de tornar a posição de cada partícula mais ruidosa ou menos ruidosa. Quanto maior for este valor, mais ruidosa é essa variação. Também podemos emitir partículas a partir de uma mesh, ou seja, definirmos uma mesh. Neste caso, eu vou escolher aqui uma mesh um bocado, aqui um cubo. E esta é a mesh de emissão. Reparem que nós não vemos a mesh, só estamos a ver a emissão das partículas. E estas estão a ser emitidas a partir dos vértices apenas, na direção que os vértices têm nessa normal. Também podíamos pedir para desenhar a partir das arestas, que torna-se um bocadinho mais difícil de ver o que lá está. Mas está aqui, por exemplo, esta aresta da mesh. Estamos a emitir partículas. Ou de toda a superfície, de facto, que é mais difícil de ver, mas no fundo também podíamos fazer a mesma com um mesh renderer, ou seja, é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que podemos ligar a um objeto que existe na cena. Podemos usar um skin mesh renderer, que podemos usar uma personagem, etc., para emitir partículas. Podemos usar um círculo mais, aliás, novamente baixar aqui a escala e vamos pôr aqui um círculo. E também podíamos escolher qual é que é o arco de partículas, fazer uma emissão mais regular. E finalmente temos o edge, que também é bastante usado, que é só uma linha no fundo.
e podemos determinar onde é que está essa linha no espaço. Como eu disse, há muitos parâmetros diferentes e pode-se ajustar precisamente como é que queremos fazer a emissão e se podemos, e se nenhum destes modos nos servir, nós podemos sempre criar uma mesh e usar essa mesh para fazer a emissão das partículas. Os próximos módulos têm a ver como é que as propriedades da partícula variam ao longo do seu tempo de vida. Ou seja, enquanto aqui temos normalmente parâmetros relacionados com como é que as partículas são emitidas e, por exemplo, qual é que é a sua velocidade no início, aqui temos, por exemplo, velocity over lifetime, que é como é que a velocidade é modificada ao longo do tempo de vida da partícula. Ou seja, se a partícula vive durante 5 segundos, que é o caso, aqui podemos indicar que no princípio a partícula não tem velocidade nenhuma e a certa altura adquire a velocidade máxima. Portanto, se carregarmos aqui ativarmos este módulo, Velocity over Lifetime, podemos modificar a velocidade da partícula ao longo do tempo. Ou seja, à medida que a partícula vive, vai acelerando. Vamos diminuir o número de partículas. Reparar que elas começam muito devagar e vão acelerando. Isso nota-se mais se eu acelerar aqui. Também podíamos acrescentar um tipo de velocidade ao longo do tempo. Vamos aqui só dar um bocado mais de velocidade inicial. Temos muitas poucas partículas a ser emitidas. Podíamos, por exemplo, dizer que as partículas vão ganhando velocidade em x. Ou seja, elas vão começando a andar, mesmo aquelas que são emitidas para esta direção, aqui, vão começar a ganhar velocidade para aquele lado. Isto pode ser usar o espaço local ou podemos usar o espaço mundo, que neste caso vai dar um bocado ao mesmo. Também podemos acrescentar limites de velocidade ao longo do tempo. Podemos separar os eixos, ou seja, dizer que queremos velocidades distintas, velocidades máximas distintas ao longo dos diferentes eixos, ou podemos usar simplesmente uma velocidade, podemos dizer como é que queremos que essa velocidade seja controlada, se é por atenuação, se queremos um limite rígido, se queremos atrito, se queremos usar o tamanho da partícula como a maneira de modificar essa velocidade máxima, ou seja, partículas maiores andam mais depressa, por exemplo. Também podemos herdar a velocidade do emissor, ou seja, no mundo real, se nós emitimos partículas de algo que está a mover-se, por exemplo, um carro, essas partículas, a velocidade inicial, além da sua própria velocidade inicial, é alterada pela velocidade de quem está a emiti-las. Nós podemos querer herdar a velocidade dando um multiplicador, se quiséssemos fazer com que esse efeito fosse maior ou menor. Aqui é um sítio onde é importante saber como calcular a velocidade do emissor, e aqui podemos usar então o Rigid Body ou o Transform, como vimos há bocado. Aqui podemos acrescentar uma força sobre as partículas ao longo do tempo. Por exemplo, podemos um género de força de vento facilmente, que também pode ser no espaço local ou no espaço mundo. Aqui entramos em propriedades que são mais usadas ainda, que é, por exemplo, o Color over Lifetime, das minhas favoritas. No Color over Lifetime, podemos alterar a cor que a partícula tem ao longo do seu tempo de vida. Neste caso, a partícula é emitida com a cor branca e a sua cor não é modificada, ou seja, fica branco o tempo todo. Mas podíamos fazer com que a partícula inicialmente fosse amarela e fosse se tornando vermelha ao longo do tempo. Podemos ver aqui claramente
Isto é cada partícula individual. É um bocado diferente daquilo que fizemos há bocado, o que nós fizemos há bocado tinha a ver com a emissão da partícula. Ou seja, ao longo do tempo, o emissor ia emitindo partículas de cor diferente. Aqui, o que nós temos é que a partícula em si vai mudando de cor ao longo do tempo. Ahm, Depois, podemos, por exemplo, alterar a cor da partícula de acordo com a sua velocidade também. Vamos supor que temos aqui partículas amarelas e partículas vermelhas. E dizemos que as velocidades entre 0 e 1, por isso é que as partículas são todas vermelhas. Dizemos que as velocidades aqui, o 0 corresponde ao amarelo, o 1 corresponde ao vermelho. Mas como as partículas que nós estamos a ver estão com velocidade 3, ficam todas vermelhas. Mas se nós pusermos entre 2 a 4, vemos que elas ficam precisamente aqui no meio. Mas mesmo assim ficam todas com a mesma cor. Se nós na velocidade inicial nós pusemos random between two constants e dissemos que a velocidade é entre 2 e 4, vemos que algumas partículas, as partículas mais rápidas são vermelhas, as partículas mais lentas são amarelas e todos os tons de entre meio. Notar que quando nós temos este efeito, aqui o start color vai ser modulado com aquela cor. Branco é uma cor neutra, ou seja, um branco multiplicado por qualquer outra cor, modulado com qualquer outra cor, fica aquela ou qualquer outra cor. Mas, por exemplo, se nós puséssemos aqui um vermelho, todas as partículas ficam vermelhas, porque vermelho puro, podemos ver bem aqui, não tem nenhum componente verde e o amarelo tem componente verde. Ou seja, estas duas, quando multiplicadas, dão vermelho. Também podíamos, se usarmos cinzentos, podemos escurecer o sistema de partículas simplesmente mudando qual é que é a cor inicial ou a transparência inicial de cada partícula. A seguir, também podemos alterar o tamanho das partículas ao longo do tempo. Neste caso, as partículas começam pequenas e vão aumentando à medida que vão andando. Portanto, elas ficam muito grandes no fim. Temos partículas muito pequenininhas que vão aumentando até ficarem com 5 de tamanho, neste caso, gradualmente. Também podíamos ter tamanhos diferentes em X, Y e Z, carregando aqui no Separate Axis e modificando. Por exemplo, se quiséssemos que em X elas começassem grandes e acabassem pequenas, faz este efeito estranho. Mas pronto, muito flexível. Também podemos alterar o tamanho com a velocidade, ou seja, usando a mesma técnica que usamos para a cor, podemos dizer que, portanto, entre 2 e 4, ou seja, as partículas mais rápidas são maiores do que as partículas mais lentas. Portanto, costuma ser um bocado ao contrário. As partículas mais pequenas mexem-se mais rápido do que as partículas grandes. Também podemos mudar a rotação das partículas ao longo do tempo. Usar aquele outro sistema de partículas que nós, para conseguir ver bem a rotação, também podemos ter aqui uma certa velocidade de rotação, ou para um lado ou para o outro. Isto também é diferente daquilo que nós tínhamos antes, porque antes, quando nós usávamos aqui o Start Rotation, era só a rotação inicial e elas ficavam sempre com essa rotação. Se queremos que as partículas rodem, temos de lhe dar uma velocidade para elas continuarem a rodar. E é o Rotation over Lifetime, é o que faz. Também podíamos rodar independentemente nos seus vários eixos. E também podíamos ter rotação em termos de velocidade, ou seja, partículas mais pequenas, neste caso, rodam mais depressa do que as partículas grandes. E também podíamos tornar os eixos independentes. Voltar ao sistema que tínhamos antes. A seguir temos o módulo de External Forces, em que
podíamos dizer que as partículas são modificadas com uma força. Isto é para ser usado principalmente com algo que nós não entramos em detalhe, mas que é as wind zones. Ou seja, se nós tivermos um objeto, vamos pegar aqui um objeto, que é uma wind zone, por exemplo, aqui só neste sítio, que está marcado a azul, e fizemos play, as partículas vão receber o impulso daquela força, daquele vento, que faz este efeito muito esquisito. Neste caso está demasiado radical. Vamos pôr, atenuá-lo um bocadinho. Isto é usado particularmente com terrenos, quando se quer fazer folhas a flutuar, etc. Outro módulo é o módulo de noise. O módulo de noise permite acrescentar turbulência ao movimento das partículas. Vamos aumentar aqui um bocado o número de partículas, se conseguir ver bem. E vamos pô-las a sair todas para um cone mais fechado. Assim temos um género de coluna de partículas. Mas se ligarmos o noise, vemos que as partículas mexem-se de acordo com regras matemáticas muito bem definidas, mas de forma um bocado mais natural. Nós podemos modificar a força do efeito, quanto maior for, mais caótico parece, ou menor, consoante queremos ser mais afetado. A frequência indica o quão pequeninos, mas mais tremido é o efeito. Portanto, quanto menor for o efeito, mais as partículas têm um movimento lento, mas que se afasta mais. Quanto maior for a frequência, elas têm movimentos mais rápidos, mas menos intensos. Também podemos mexer na velocidade, podemos ir alterando dinamicamente o ruído, que dá um aspecto também mais natural. E temos mais uma série de outros efeitos. A qualidade, por exemplo, se quisermos que consumir menos recursos, porque isto ainda consome alguma performance. Como é que queremos alterar este ruído ao longo do tempo, etc. A seguir, temos o modo de collision. Para mostrar melhor este modo, vou usar um efeito que já tinha feito. Vamos desligar isto, este sistema de partículas, e vamos buscar este sistema de partículas que eu tinha aqui. Ora, se olharmos, o que vemos é que as partículas saem para cima, depois são afetadas pela gravidade e depois andam aqui a bater num plano invisível. Isto é um bocado dispendioso em termos de performance, mas dá para fazer alguns efeitos muito interessantes. Como é que esta colisão é feita? Se abrimos aqui o módulo de collision, temos aqui um plano. Podíamos escolher uma posição absoluta no mundo, mas normalmente com planos é mais fácil de controlar. Podemos verificar ou mudar a maneira da visualização, mas não interessa muito. Aqui interessa só que temos este plano. E podemos dizer o que é que queremos que aconteça. Neste caso, eu pedi bounce, ou seja, quer dizer que ele quer que ele faça uma tabela, como se fosse uma bolinha, mas se, por exemplo, fosse zero, assim que eles batem, ficam a escorrer pelo chão. Também podiam saltar mais alto que tinham energia, mas isso fica só esquisito. Temos aqui uma série de parâmetros. Podemos, cada vez que batemos no chão, por exemplo, perder um pouco de vida, o que quer dizer que uma partícula que bata no chão, neste caso, dura menos tempo do que uma partícula que não chega a bater. Podemos querer matar partículas que vão mais devagar com uma certa velocidade ou mais depressa com uma velocidade. Podemos, como estamos a falar de colisões, podemos dar aqui um grau, um tamanho individual. Podemos ver aqui em cada partícula individual.
Este radius scale basicamente diz-nos de que tamanho é que é cada partícula na prática, internamente. E podemos enviar mensagens de colisões, ou seja, se tivermos um script, podemos detectar individualmente cada uma destas colisões e fazer um efeito especial, etc. Agora, isto é bastante dispendioso, portanto é preciso ter muito cuidado quando se usa o sistema de colisões de partículas. Um outro módulo é o módulo Triggers, que permite-nos fazer efeitos baseado em entrar em colisão com alguma coisa. Por exemplo, neste sistema de partículas que temos aqui, vamos criar aqui um GameObject vazio que tenha um rigid body para ele detectar corretamente a colisão, kinematic, e que tenha, vamos pôr, um Sphere Collider. Portanto, temos aqui um objeto e vamos fazer com que ele seja um bocado maior. Podemos também representá-lo visualmente, se calhar vamos fazer isto de outra maneira, que é, criamos aqui um objeto Sphere, que conseguimos ver o objeto, de facto. Aqui uma esfera razoavelmente grande. Então acrescentar o rigid body, kinematic. E agora podemos indicar que este collider vai fazer alguma coisa às partículas. Por exemplo, se estivermos dentro do collider, vamos matar a partícula. Ou seja, vou arrastar. Se eu fizer play, e este objeto se aproximar daqui, todas as partículas que entrarem aqui vão ser apagadas, para que nenhuma partícula consegue passar por aquele objeto. E é para isso que servem os triggers. Podemos escolher 3 opções para cada um deles e para cada uma das situações que acontece. Inside é se estiver lá dentro, outside é se estiver lá fora, enter é quando entra e exit é quando sai. Podemos matar, ignorar ou chamar uma callback. Novamente, em termos de performance, isto é pesado. E isto podemos acrescentar também múltiplos colliders, se tivermos interesse em fazer um efeito que seja mais sofisticado. Módulo seguinte, vamos apagar isto. Vamos reativar este sistema de partículas. As partículas de novo. O módulo seguinte é o subemitters. O subemitters serve para poder controlar um sistema de partículas usando outro sistema de partículas. A ideia é fazer efeitos que transformam radicalmente o tipo de partículas que nós temos. Um exemplo comum é fogo, em que a certa altura o fogo transforma-se em fumo, que é desenhado de outra maneira, tem outro tipo de partículas, etc. Tenho aqui um exemplo já preparado também. Vou buscar subemitters. E o que este sistema faz é que quando as partículas morrem, ou seja, acaba o seu tempo de vida, vou baixar aqui um bocadinho o seu tempo de vida, começarem a aparecer mais cedo, assim que acabam, cria um novo burst de um sistema de partículas. Ora, isto funciona ativando aqui o módulo de subemitters e dizendo que quando há morte, pode ser nascimento ou colisão, mas neste caso queremos quando morre uma partícula, chamar este subemitter, que é o outro objeto que está aqui em baixo. O inherited permite-nos passar propriedades para o outro sistema de partículas, seja a cor, o tamanho, a rotação, o tempo de vida, etc. Neste caso não estamos a herdar nada, é como se fosse um sistema de partículas novo. Se olharmos aqui para o nosso subemitter, ele é basicamente igual a um emissor normal, a única diferença é que ele não emite partículas em tempo e em distância, mas tem um burst. E tem sempre que ter um burst com um certo número de partículas que é disparado quando acontece aquele evento. Neste caso, a morte de uma partícula.
A seguir temos o Texture Sheet Animations. Isto permite-nos fazer partículas animadas, que conduz para efeitos muito mais sofisticados. Novamente, tenho aqui um exemplo, já feito. E se repararmos, isto é um emissor que emite muito poucas partículas, mas cada partícula é uma animação. Tem uma animação de gelo neste caso. Ora, se formos ver o que é que temos aqui no Texture Sheet Animation, é ativar. Podemos escolher o modo, se são imagens, sprites individuais, e passamos aqui os vários sprites. Ou se é uma grelha, que é um caso mais comum. Ora, a grelha que nós temos neste caso é esta animação, que, nós, que, que eu tinha aqui, que tem 5 imagens por 6. Ora, se formos olhar para outra vez para o sistema de partículas, dizemos precisamente que temos 5 imagens por 6, que é para usar todas as imagens, ou podíamos, por exemplo, dizer que cada uma delas é apenas uma das linhas, ou seja, podíamos, neste caso, ter 6 animações diferentes e cada uma delas com 5 frames, e o sistema de partículas escolhia aleatoriamente uma delas. Aqui, neste caso, queremos usar uma animação completa. Depois podemos dar-lhes tempos, variações de tempo ao longo do tempo, ou seja, até podemos fazer inclusive que a animação ande para trás e para a frente ao longo do tempo. Reparamos, as partículas agora andam para a frente, para trás no tempo. Mas normalmente queremos que ele faça o playout da animação corretamente. Podemos dar saltar animações, fazer loops, por exemplo, se quisermos que cada partícula anime 5 vezes durante o seu tempo de vida. Podíamos querer inverter os UVs. E aqui o Enable UV Channels permite, é usado para exportar informação extra nos vértices para que shaders, programas mais sofisticados, possam fazer efeitos ainda mais sofisticados que isto. A seguir temos o módulo de lights. Um exemplo também. E basicamente o que o módulo light se faz, neste caso nós temos um sistema de partículas cuja cor inicial vem deste gradiente e está a bater o chão, e o que fazemos é que podemos dar um prefab correspondente a uma pequena luz, dizemos quantas das partículas emitidas é que vão fazer surgir luzes, neste caso todas as partículas que são emitidas vão fazer surgir uma luz, mas isto podia ser apenas 10% é que fazem aparecer luzes. Podemos usar a cor da partícula, neste caso, para fazer este efeito colorido. O tamanho podia afetar o alcance da luz, a transparência podia afetar a intensidade da luz. Podemos acrescentar alguns parâmetros para modificar as intensidades e podemos especificar quantas luzes no máximo é que podemos ter vivas. Neste caso 50, que é muita, muita luz para um sistema normal. O único problema deste sistema de emissão de luz, isto é ótimo para fazer, por exemplo, fogueiras, mas esta luz que é criada não anda a acompanhar o objeto, ou seja, não tem propriamente, não é a partícula que tem luz, é simplesmente há uma emissão que é feita no momento em que a partícula é criada. Depois temos os trails. Vamos para o nosso sistema de partícula inicial. Pronto, já estamos habituados a ele. E podemos pôr rachos. Neste caso, eu estou a usar um material que não é muito adequado para isto. Vou só aqui pôr um material simples para se ver melhor o efeito. E isto vai criar um rasto para cada partícula individual.
temos dois modos, temos fazer rastros a partir das partículas ou podemos tentar fazer um rastro combinando várias partículas, que é bom para fazer relâmpagos, mas dá algum trabalho para ficar bem feito. Ou seja, cada partícula que é emitida vai ser um novo nível nesta fita. Se estivermos então no modo partículas, podemos dizer quantas partículas é que vão ter rastros. Queremos que sejam todas, ou nenhuma, ou 50%, ou 70%. Neste caso, para conseguirmos ver melhor o rastro, vamos diminuir a largura de cada rastro individual e vamos fazer com que o rastro também seja mais pequeno. Ou seja, cada rastro aqui está a demorar 1 segundo, vamos pôr a durar meio segundo. Ou seja, eles vão atrás das partículas. Podíamos também escolher como é que queremos que a cor seja modificada ao longo do tempo. Ou seja, no início, por exemplo, podemos querer que seja vermelho. Por aqui, isto por ser cinzento, que é para se notar. Portanto, podemos querer que inicialmente seja vermelho o rastro no início. Ou com estes materiais não se vai notar, preciso fazer um material novo, vou criar aqui um material. Depois nós vamos explicar um bocadinho melhor como é que criamos materiais e com que propriedades é que devemos criar, mas para já vou só criar aqui num instante para conseguirmos ver. Um material normal que vamos usar neste trilho para podermos variar as cores. Portanto, temos aqui, agora podemos dar uma cor ao longo do tempo, ou seja, ele começa muito vermelho, mas vai acabar em branco, acabar em amarelo, por exemplo, ao longo do tempo do trilho. Também podemos, em vez de fazer isto, vamos voltar isto ao normal, ficar branco, também podíamos alterar a cor ao longo do trilho em si, ou seja, podemos querer que ele seja amarelo perto da partícula e vermelho mais longe da partícula. Faz este efeito. Isto fica particularmente engraçado, por exemplo, se combinarmos isto com o efeito de ruído, assim, um género de pirilampos. Ou seja, isto dá para combinar os efeitos todos de maneira a obtermos algo mais interessante visualmente. Também podíamos aplicar uma textura e replicar, etc. Mas a melhor maneira é ir experimentando com os parâmetros e vendo o que é que funciona ou não. Neste caso, por exemplo, os trilhos desaparecem no momento em que a partícula desaparece, mas podíamos carregar aqui neste botão que diz Die with Particles, desligar e assim o sistema, assim que a partícula desaparece, é como se a partícula parasse de se mover e o trilho ainda tem tempo para desaparecer de uma forma mais suave. O último módulo antes do de render é o Custom Data, que é usado para fornecer mais dados, eventualmente a um material mais avançado, um Vertex Shader, etc., que possa precisar de mais informação para fazer o seu efeito especial, de acordo com aquilo que se quer. Finalmente, temos aqui um módulo de renderer. O módulo de renderer é um módulo sofisticado que é responsável pelo aspecto visual das nossas partículas, para além das propriedades que nós descrevemos. Vou desligar aqui os trilhos e o ruído. Conseguimos ver isto claramente. Vou usar aqui a nossa partícula que tem uma orientação porque fica mais limpa e conseguimos ver melhor os resultados, mais direto. Temos vários modos para desenhar a partícula. O primeiro é o normal, que é o billboard, ou seja, existe um plano que é colocado sempre virado para a câmara, seja ela qual for. Depois temos o stretch billboard. O que o stretch billboard faz
é que vai esticar o objeto ao longo da partícula. Ou seja, se a partícula estiver a mover mais depressa, a partícula vai ficar maior na direção do movimento. Vou aumentar aqui a velocidade. A partícula fica um bocado maior. Depois, podemos dizer que é uma partícula que fica sempre virada no plano horizontal. Para certo tipo de efeitos, também funciona melhor. Mesma coisa, mas no plano vertical, ou seja, se eu puser vir diretamente de cima, vejo os objetos ficarem planos. Verificar a diferença entre isto e o billboard, ou seja, o billboard ficam sempre virados para nós, o vertical billboard neste caso ficam sempre orientados em relação ao eixo dos Y, ou seja, para cima. Depois temos finalmente o modo mesh. O modo mesh, neste caso não se nota muito bem, mas se usarmos outro material, por exemplo, este material aqui, vemos que cada partícula é um modelo 3D normalíssimo. Ou seja, tem volume. Isto é drasticamente mais pesado que o outro sistema, não é? Porque aqui é preciso estar a desenhar uma geometria completa. Neste caso até é uma geometria simples, mas podia ser um modelo completo, um Space Marine, ou seja lá o que for que nós quiséssemos. Vamos ativar outra vez, voltar ao nosso material. Eu reparar que eu tenho estado aqui a mudar o material, arrastando qualquer material para aqui para o particle material, para o material. Também podemos definir o material do trilho, foi aquilo que eu fiz há bocado, arrastando um material para o trail material. A direção normal, neste caso não se nota muito qual é que é o efeito, mas se for 1, quer dizer que as normais do modelo vão estar apontadas na direção do movimento e se for 0 vão estar apontadas na direção da representação visual. Isto depende um bocado do que é que se está a tentar fazer, isto é para efeitos um bocadinho mais sofisticados. Depois temos o modo de ordenação, Sort Mode. Basicamente tem a ver com a ordem pela qual as partículas são desenhadas. Há certo tipo de efeitos em que as partículas têm de ser desenhadas numa certa ordem, porque senão o efeito fica um bocado esquisito. Normalmente nós não queremos ordenar porque pesa mais em termos de performance, mas se quiséssemos ordenar por distância, podíamos escolher este, ou seja, as partículas mais distantes vão ser desenhadas primeiro do que as partículas que estão mais perto. Também podemos ordenar de maneira a que as partículas mais antigas sejam desenhadas primeiro ou as partículas mais novas sejam desenhadas primeiro. Podemos dar aqui um fator de erro nessa ordenação, também pode ser conveniente. Aqui podemos especificar qual é que é o tamanho mínimo que as partículas podem ter. Qualquer tamanho abaixo disto vai ficar deste tamanho. E qual é que é o tamanho máximo que as partículas podem ter. Qualquer tamanho maior que isto vai ficar igual a isto. Depois podemos escolher como é que queremos orientar este billboard, por exemplo, no caso dos billboards. A view era aquilo que eu dizia, está sempre virado para o plano da câmara, mas podíamos escolher em relação ao mundo, ou seja, neste caso as partículas estarão sempre viradas para no eixo do Y do sistema de partículas, ou seja, se eu rodar o sistema de partículas, as partículas vão ser viradas de maneira a ficarem orientadas com o Y do mundo. Podemos pôr o sistema local, neste caso vão ficar orientadas sempre com no plano do X e do Y local, ou seja, se eu rodar, as partículas também vão rodar, em termos de orientação visual. Podemos escolher exatamente para onde é que queremos que elas estejam viradas, à mão. É difícil de controlar, ou em termos da sua velocidade, ou seja, se elas estiverem viradas para em relação à sua velocidade, quer dizer que se o seu movimento as modificar, por exemplo, vamos abrir aqui um bocado o cone, elas vão sair com o ângulo de direção. Depois podemos alterar onde é que é o ponto pivô de cada uma das partículas, se olharmos por aqui
Vou pausar aqui. E carregando aqui neste Visualize Pivot, podemos ver que temos aqui o ponto pivô e podíamos alterar esse ponto pivô da partícula. O que nós estamos a ver a mexer não é o verde, obviamente, é onde é que a partícula vai aparecer. Não é? Porque tendo em conta que estamos a mexer o ponto pivô. Pivô é onde vai estar de facto a posição da partícula. Aqui podemos definir máscaras de visibilidade para desligar sistemas de partículas em certas zonas do ecrã, etc. Aqui podíamos acrescentar mais dados em cada uma das partículas que pode dar jeito para criar efeitos especiais mais sofisticados com shaders, etc. Podemos fazer com que as partículas façam sombras ou não, ou se recebem sombras dos outros objetos. Motion Vectors tem a ver com o Motion Blur e outros efeitos mais sofisticados. Podemos dar uma sorting order para poder ordenar mais especificamente, ou seja, este sort que nós tínhamos aqui em cima é dentro deste sistema de partículas, como é que ordenamos as partículas, mas podemos querer ordenar vários sistemas de partículas de maneira que certos sistemas de partículas sejam desenhados antes de outros, também pelo mesmo motivo. Por exemplo, um sistema de partículas de fumo que está ligado a um sistema de partículas de fogo, normalmente é desenhado o fumo depois do fogo. O Light Probes e o Reflection Probes têm a ver com coisas mais sofisticadas do Physically Based Rendering que nós devemos falar mais tarde. E pronto, isto é só assim algumas das propriedades, foi um bocado a correr, porque são de facto muitas propriedades e é muita informação, e a melhor maneira de brincar com sistemas de partículas e de perceber como é que o sistema de partículas funciona é de facto mexer nos parâmetros e ir percebendo como é que obtemos aqueles resultados que queremos. Outra ótima maneira de aprender sobre sistemas de partículas é de facto ver como é que outros autores criam os seus sistemas de partículas, olhando com muita atenção para vídeos em slow motion de jogos, para ver como é que eles fazem as suas partículas. O próprio Unity tem um asset que está na Asset Store, que são exemplos de Particle Systems, que são de elevadíssima qualidade e permitem ter uma ideia muito boa acerca de como fazer efeitos bastante sofisticados.